Irmãos, nós estamos ministrando sobre o livro de Ruth. Ruth é uma pessoa fora do normal, sensacional, a qual nós devemos nos identificar e procurar, seguir. E o seu testemunho, E o livro de Ruth, hoje é a segunda mensagem, serão 6 mensagens sobre o livro de Ruth. E hoje é a segunda. E hoje, coube a mim hoje ministrar sobre a pobreza. A pobreza. Porque uma das ênfases aqui do livro de Ruth é a pobreza. Eu acho que até a maior ênfase, se eu não estiver enganado. Eu acho que a maior ênfase aqui do livro de Ruth, é a pobreza. É maior ou menor, não sei se dá para dizer, mas enfim, porque uma grande ênfase aqui do livro de Ruth também é a fidelidade, Mas, se não for a maior, mas com certeza uma grande ênfase aqui do livro de Ruth é a pobreza. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a pobreza. Pobreza aí está se referindo a pobreza financeira mesmo, vamos falar sobre finanças, A pobreza. Então, pobreza é um negócio bom? A gente, à luz das Escrituras, vamos tentar explicar isso aqui. Então, o primeiro princípio. Uma decisão errada pode destruir toda uma família. Pode destruir, não só as finanças, Uma decisão errada em relação às finanças pode destruir a finança da família e pode destruir o casamento, pode destruir a família, a santidade da família, pode destruir tudo. Uma decisão errada. Havia, em Belém de Judá, um homem chamado Elimeleque e sua esposa e 2 filhos. E eles moravam em Belém. Então, em Belém, segundo a Bíblia, estava faltando pão. E faltando pão significa, estava faltando emprego. O pão se refere à finança, se refere a dinheiro. Então, quando a Bíblia diz que está faltando pão, está dizendo que está faltando dinheiro, está faltando emprego, está faltando comida também, É isso. Situação financeira estava difícil. Estava difícil, em Israel, em Belém de Judá. Então, e por que a situação estava difícil? Primeira coisa, antes que eu me esqueça que esse detalhe é importante. Primeira coisa, por quê que estava difícil? Por causa do pecado. A Bíblia é bem clara, ela explica que é por causa do pecado. Aliás, no Velho Testamento e na igreja primitiva também, a gente percebe, mas principalmente no Velho Testamento todo, no livro de Juízes, que esse livro de Ruth, ele é contemporâneo ao livro de Juízes. Na verdade, o que acontece aqui, a Ruth viveu no tempo dos Juízes. Então, principalmente o livro dos Juízes, mas todo o Velho Testamento, era sempre assim, o povo pecava e Deus trazia a tribulação. Era o próprio Deus que trazia, que o povo fala que Deus é amor, não, Deus não traz tribulação. Não era o próprio Deus mesmo. Ou permitia ou ele mesmo enviava a tribulação, Deus mesmo enviou Nabucodonosor, a palavra é bem clara, rei da Babilônia, para ir lá para destruir Israel por causa do pecado, irmãos. Olha que coisa terrível. Então, era assim sempre. E o povo se arrependia, Deus vinha e restaurava. Aí o povo entrava em pecado, permanecia no pecado de novo, Deus destruía. E aí o povo se arrependia, então era assim. E aqui não foi diferente, foi por causa do pecado, houve fome em Belém. Eu quero ler 2 versículos aqui. Então, o primeiro de Ruth, Ruth capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Então, esse homem, ele tomou uma decisão errada. Tomou uma decisão errada. Ele saiu da terra de Belém, da sua terra, do lugar onde Deus agia, do meio do povo de Deus, para ir para uma terra estranha buscar pão, por causa de dinheiro. Ele não foi para abrir uma igreja, ele não foi para melhorar a sua família, ele foi por causa de dinheiro, para Moabe. E Moabe era uma terra inimiga, era um povo pagão, um povo que pregava doutrinas estranhas, que
sacrificava crianças, entendeu? Moabe era um povo inimigo de Israel, inimigo do povo de Deus. E aí ele sai da terra do povo de Deus para ir em Moabe para quê? Buscar dinheiro, buscar pão, buscar dinheiro, por causa de dinheiro. Significa para nós hoje aqui um emprego melhor, alguma coisa assim, né? Mas olha aí o que acontece, isso no versículo 1. Olha aí o que acontece depois no versículo 6, Ruth 1:6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Não? Então, segundo as escrituras, eles ficaram, essa família ficou em torno de 10 anos, quase 10 anos lá em Moabe. E depois, alguma coisa aconteceu lá em Israel, que o povo se arrependeu, então Deus enviou pão para Israel. De novo, aí eles voltaram. Mas até aí já tinha acontecido um monte de coisas, né? Que eu já expliquei e que ainda vou falar mais para frente. Né? Já tinha acontecido um monte de coisa na vida dessa família. Já tinha morrido o homem, os 2 filhos. Né? Mas aí, então, Ruth, Noemi volta então para a terra do pão. Mas veja bem, Belém, a palavra Belém significa a terra do pão. Significa o quê? Lembra que eu falei, pão significa emprego, dinheiro, ouro, né? Então, Belém era a terra do ouro, era a terra do emprego, era a terra da fartura. Aí ele sai de Belém para ir em Moabe buscar dinheiro. Veja que coisa, né? Uma decisão errada, o que acontece? Destruiu a vida da família. Lá em Moabe morreu o marido, morreu os filhos. E a mulher ficou só com as 2 noras. Porque lá em Moabe os 2 filhos tinham se casado com 2 moabitas. Né? Então, ó, irmãos, quando se sai da terra do pão para ir buscar pão, tem alguma coisa errada, né? Então, uma frase aqui, né, que essa precisa ter um destaque, é o seguinte: a bênção não é a gente achar um lugar que tem pão. A bênção não é a gente achar um lugar maravilhoso. A bênção não é a gente ir para um lugar, para um país maravilhoso. A bênção não é a gente ir para uma cidade maravilhosa. A bênção é a gente fazer do lugar que a gente está ser maravilhoso. Entendeu? A bênção não é você achar um lugar abençoado, uma cidade abençoada. A bênção é fazer do lugar que você está um lugar abençoado. Na verdade, eles estavam na terra do pão. Belém é a terra do pão. Entendeu? Mas não tinha pão por causa do seu pecado. Né? Então, o que acontece? Quando você sai de um lugar, o problema está nas pessoas, geralmente. O problema não está no lugar. E aí você sai de um lugar para ir para outro lugar, o problema ele te acompanha. Ele vai junto. Né? E a situação se torna pior do que aquela. Né? Eu não estou dizendo que em algumas situações as pessoas não possam mudar de cidade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que na maioria das vezes, quando a pessoa, né, sai de uma cidade, porque foi derrotada ali, porque as coisas não deram certo ali, as coisas vão só piorar, porque o problema vai junto com ela. Né? O problema vai junto com ela. Né? E outra, eles não saíram de Belém, de Judá, para ir para Moabe, para montar uma célula, um pequeno grupo, um grupo familiar, uma igreja. Não, eles foram para buscar pão. Mas peraí, Belém, por que né? Entendeu? Não existe esse negócio. Ah, aquele lugar lá, aquele lá. Gente, fala uma coisa para mim. Tem gente rica e tem gente pobre em Moreira. Tem gente rica e tem gente pobre em Pinda. Tem gente rica e tem gente pobre lá no Rio Grande do Sul. Tem gente rica e tem gente pobre lá no Norte e Nordeste. Você acha que não tem gente rica lá no Nordeste? Tem, irmão. E não é pouco não, é um tanto bom. Tem. Entendeu? Então, é fazer do lugar que a gente está uma bênção. Né? Então, ele tomou uma decisão errada aqui e, por isso, destruiu a família. A família foi destruída não só financeiramente, mas em todos os outros sentidos. Né? O marido saiu de Belém para buscar pão, sendo que Belém era o lugar do pão. Né? Então, quando um homem busca dinheiro, quando ele toma uma decisão principal em buscar o dinheiro, né, ele se distancia de Deus. Né? Então, não é que a gente não tenha que trabalhar e não tenha que procurar prosperar, claro, mas o dinheiro não pode ser buscado em primeiro lugar. Né? Quando a gente toma decisões, né, que mudam a nossa vida em função do dinheiro,
Aí até mesmo porque o dinheiro deixou de ser bênção, né? Aí o dinheiro, ele não é mais para nos servir. A gente acaba servindo ao dinheiro, entendeu? Porque, veja bem, eles acabaram sendo escravos do dinheiro. Porque o dinheiro é bênção, mas o dinheiro é para ser nosso servo. Ela é para servir a gente. Mas aí os caras se escravizam, saem da cidade dele, abandona a família, abandona parente, abandona a cultura. E no caso ali abandonou Deus também, né? Não diria abandonou, mas se distanciou de Deus ali para ir, né? Buscar dinheiro, né? Então, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ruth, eu já falei, né, que o pecado, ali estava não tinha pão em Belém por causa do pecado. Mas Ruth, ela sofreu por causa do pecado direto, né? Ruth sofreu por causa do pecado. As Escrituras, o livro de Ruth que nós estamos estudando, aliás, antes de eu continuar a minha mensagem aqui, eu quero lembrar uma coisa. Vocês devem ler um capítulo por dia, são 4 capítulos, viu? Vocês devem ler um capítulo por dia do livro de Ruth, viu? Até eu terminar essa mensagem. Essa mensagem aqui vai levar 1 mês e 10 dias mais ou menos, porque são 6, uma foi sexta, outra foi, mas tem sexta que vem o pastor Rodrigo ministrar, então vai demorar aí 1 mês e pouco. Então, são 4 capítulos, você lê um por dia, em 4 dias você lê o livro todo, aí você volta no primeiro e vai de novo. Então eu chamo isso de estudar a Bíblia. Tem duas, ler é uma coisa, você lê, corre, vai embora e não volta mais. Quando você lê, lê de novo, isso eu chamo de estudar, né? Estudar, ler, meditar, ler com calma, né? Voltar atrás, começar de novo, né? Então, você vai ler o livro de Ruth, então, para você entender bem, né, aqui esta mensagem, para você entender melhor, porque o meu povo perece por falta de conhecimento, entendeu? Lembra, só a palavra, não é fazer trenzinho, não é cair no chão, não é orar em línguas, não, você só vai crescer, só vai deixar de ser enganado pelo diabo se você conhecer bem as Escrituras, né? Oséias disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo, não eram as pessoas do mundo não, que ele falou, o meu povo, quando ele falou meu povo, ele falou o povo dele, né? Perece ali, não diria que é ir para o inferno, mas perece, sofre, estava se referindo, por falta de conhecer a palavra de acordo. Então Ruth, ela sofreu muito, né? Mas ela sofreu por um pecado direto dela? Provavelmente não, a Bíblia não cita. Muito pelo contrário, a Bíblia destaca muito aí a fidelidade dela. Então, muito provavelmente não foi por causa de um pecado direto dela, né? Mas todo sofrimento tem a ver com pecado. Porque antes de Adão pecar, não existia sofrimento, né? O fogo não queimava, o ferro não feria, né? Não tinha, antes do pecado não tinha sofrimento, entendeu? Então, todo pecado ele tem a ver com sofrimento. Mas nem sempre ele tem a ver com um sofrimento direto seu. Talvez você ali na hora não fez nada. Entendeu? Então, você sai da igreja, como já vi acontecer, já vi passar na televisão. A senhorinha saiu da igreja, mas aí veio um cara, bebeu lá e veio com a moto desgovernada, bateu nela e matou ela. Né? A outra deixou aleijada. Entendeu? Então, o que acontece? Aquela senhorinha tinha algum pecado, tinha a ver? Não. A senhorinha não fez nada de errado. Mas ela sofreu por causa do pecado, mas não pelo pecado dela, por causa do pecado do outro. Né? Então, muita gente sofre por causa do pecado do outro. Então, aqui, provavelmente, Ruth, né, ela nem não sofreu por causa do pecado dela, não. Ela sofreu aqui, na verdade, por causa do propósito. Deus tinha um propósito na vida dessa Ruth, dessa moça. Né? Deus tinha um propósito. A Bíblia diz que tudo isso se aconteceu por causa de um propósito. E qual era o propósito? Ruth, ela estava escrita para ser estava determinada para que ela fosse da ideologia predestinada, vamos dizer assim, melhor, né? Palavra melhor. Já tinha sido predestinado que ela seria da genealogia de Jesus. Entendeu? A genealogia de Jesus, né? Porque Ruth, ela é bisavó de Jesus, né? Pois ela veio a casar, bisavó de Davi. Ela é bisavó de Davi, entendeu? É avó de Jessé, que era o pai de Davi,
né? Então ela é avó de Jessé, bisavó de Davi. E Jesus vem da linhagem de Davi. Então veja bem, a Ruth, ela casou com um homem chamado Boaz, tá? Depois vamos falar mais sobre isso. Então ela veio e aí teve um filho, né? E veio, e ela então faz parte da genealogia de Jesus, né? E ela não era nem de Israel, né? Ela era de esse povo maligno aí, né? De Moabe, que era inimigo de Deus, que oferecia sacrifício para Moloque, que sacrificava pessoas para essa divindade aí, esse Deus, né, que não é Deus, coisa nenhuma, é um capeta. Essa divindade aí, Moloque, sacrificavam a pessoas, sacrificavam crianças, né? Aí Deus escolhe para fazer parte da genealogia de Jesus esta Ruth. Para você ter uma ideia que qualquer pessoa pode se converter, né? Sabe aquele endemoniado que você conhece lá, né? Atazanou a sua vida, e muitas vezes está atazanando até hoje, aquele vizinho, aquela endemoniada, aquela prostituta lá que causa separação, os maridos, aquele pedófilo, entendeu? Ele pode se converter. Ele pode se converter e ser uma pessoa maravilhosa, né? Pode, né? Então, não tem. Então, é aí onde as pessoas confundem muitas vezes, né? Que acha que Jesus veio para salvar a todos. Não, ele veio para salvar a todos, de todas as nações, pessoas. Pessoas podem ser salvas de todas as nações. Significa que todos vão ser salvos. Significa, né? Então, mas Ruth aqui, ela sofreu por causa do propósito. Muitas vezes Deus tem um propósito na nossa vida. E Noemi também. Sofreu por causa do propósito. A Bíblia também não diz que Noemi cometeu algum erro aqui e que ela estava sofrendo por causa do pecado dela. Provavelmente ela sofreu por causa do pecado do marido, porque quem tomou a decisão de sair de Belém para ir buscar pão lá foi o marido, né? E as mulheres naquele tempo, elas eram muito submissas ao marido. O marido tomou a decisão, ela foi, né? Então a Noemi também, tanto a nora quanto a sogra, elas sofreram por causa do propósito. Por causa do propósito, né? Porque Deus tinha um propósito, enviou Noemi, né? Deus permitiu que esse homem tomasse a decisão de ir para Moabe, para que Noemi fosse para Moabe para trazer Ruth, porque Deus tinha um propósito de trazer Ruth para Israel. Como que ela ia ser da genealogia de Jesus sem trazer ela para Israel? Né? Trazer ela para Belém.